Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Instant Audiobooks. Agora você poderá usufruir da terceira parte da obra, Nêmesis, de Agatha Christie. Mas antes da gente começar, não esqueça, se esse tipo de conteúdo for relevante para você, deixe o seu like no vídeo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Agora, se você já se inscreveu, eu quero te convidar a apoiar este projeto, que pode ser clicando aqui embaixo no botão Seja Membro ou enviando qualquer quantia através da chave Pix, que está aparecendo para você aí no vídeo. Dito isso, fique agora com a terceira parte da obra. Capítulo 4. Esther Walters. Esther Anderson saiu do supermercado e foi para o ponto onde tinha deixado o seu carro estacionado. A cada dia fica mais difícil estacionar, ela pensou. E nisso, esbarrou em alguém. Uma mulher idosa que mancava um pouco e que vinha na direção oposta. Pediu desculpas, mas a outra foi logo exclamando. Mas ora, é claro, Senhora Walters, não é? Esther Walters. Vai ver que não se lembra mais de mim, Jane Marple. Nos conhecemos no hotel em Santo Honório. Já faz tanto tempo. 1 ano e meio. Miss Marple? Mas é lógico, imagina encontrá-la aqui. Que prazer revê-la, minha querida. Eu vou almoçar com alguns amigos aqui perto, mas depois eu tenho que passar novamente por Alton. Vai estar em casa hoje à tarde? Gostaria tanto de conversar um pouco. É tão bom encontrar uma velha amiga. Sim, claro. Pode passar a qualquer hora depois das 3. Então ficou combinado. Olha só a velha Jane Marple, disse Esther Anderson sorrindo sozinha. Imagina aparecer por aqui. Eu pensei que já tivesse morrido há muito tempo. Miss Marple tocou a campainha de Winslow Lodge às 3:30 em ponto. Esther abriu a porta e pediu que entrasse. Miss Marple aceitou a cadeira que ela lhe ofereceu, agitando-se da maneira meio inquieta que ela assumia quando ligeiramente confusa, ou em todo caso, quando ela queria dar a impressão de estar ligeiramente confusa. Como desta vez, já que tudo tinha acontecido exatamente como ela havia previsto. Mas é tão bom ver a senhora, disse Esther. É tão bom reencontrá-la. Sabe, eu de fato acho que este mundo tem coisas estranhíssimas. A gente espera rever as pessoas e tem absoluta certeza de que vai rever mesmo. E aí depois passa um tempo e de repente é uma surpresa total. E aí, como é que a gente diz? Que mundo pequeno, não é? Pois é, eu acho que há qualquer coisa disso mesmo. Digo, o mundo realmente parece enorme e as Antilhas ficam a uma distância tão grande da Inglaterra. Bem, naturalmente, eu poderia ter encontrado a senhora em qualquer outro lugar, em Londres ou no Harrods, em uma estação ferroviária ou num ônibus. Existem tantas possibilidades. Existem sem uma porção, concordou Esther. Eu, sem dúvida, não esperava encontrá-la logo aqui, que não é propriamente uma região em que a senhora costuma andar, não é mesmo? Não, não é. Embora, a rigor, a senhora não esteja, assim, tão longe de St. Mary Mead, onde eu moro. Na verdade, eu acho que são apenas uns 30 quilômetros. Só que 30 quilômetros no interior, quando não se tem carro e
É lógico que eu não posso me dar ao luxo de ter um. E de qualquer forma, aliás, eu não sei dirigir. Portanto, não ia adiantar nada. De modo que a gente só encontra mesmo os vizinhos no trajeto do ônibus ou então pegando um táxi no povoado. A senhora está com um aspecto ótimo, disse Esther. E eu já ia dizer o mesmo da senhora, minha cara. Mas eu nunca pensei que morasse por aqui. Faz muito pouco tempo que eu vim para cá, na verdade. Foi depois do meu casamento, aliás. Oh, eu não sabia. Que interessante. No mínimo me passou despercebido, porque eu sempre vejo as participações. Eu me casei há uns 4 ou 5 meses. Meu nome agora é Anderson. Senhora Anderson, disse Miss Marple. É preciso ver se não me esqueço, mas e o seu marido? Seria estranho, ela pensou, que não perguntasse por ele. Todo mundo sabe que as solteironas são bisbilhoteiras. Ele é engenheiro e dirige a filial da Time and Motion. E ele é... Ela hesitou um pouco. Um pouco mais moço do que eu. Oh, muito melhor assim, respondeu logo Miss Marple. Ah, não, muito melhor, minha querida. Hoje em dia os homens envelhecem bem mais depressa do que as mulheres. Eu sei que antigamente não se dizia isso, mas no fundo é verdade. Quero dizer, eles têm mais coisas para atender, não é? Eu acho talvez que se preocupam e trabalham demais. E aí ficam com a pressão alta ou baixa e às vezes com pequenas complicações cardíacas. E também tendem um pouco a sofrer de úlceras gástricas. Já eu não creio que nós nos preocupemos tanto, não é? Acho que somos o sexo mais forte. É, pode ser que sim, disse Esther. Agora ela estava sorrindo. Miss Marple se sentiu tranquilizada. A última vez que a tinha visto, parecia que Esther a odiava. E provavelmente era o que tinha acontecido naquela ocasião. Mas agora, bem, agora possivelmente se sentisse até agradecida. Talvez tivesse compreendido que a esta hora ela poderia estar sob uma lápide de um cemitério respeitável, ao invés de levar a boa vida que de certo levava com o Sr. Anderson. A senhora está tão bem, tão alegre. A senhora também, Miss Marple. Bem, é lógico que fiquei um pouco mais velha, não é? E a gente tem tantas doenças. Digo, não são irremediáveis, não é nada disso, não é nada de se desesperar. Mas sempre aparece alguma espécie de reumatismo ou dor em alguma parte. Os pés também já não são mais os mesmos. E, em geral, há problemas com as costas, ou com o ombro, ou com as mãos. Ai, mas meu Deus, eu não devia estar falando nisso. Aliás, que casa ótima a senhora tem. Pois é. Faz muito pouco tempo que moramos aqui, nós nos mudamos há uns 4 meses apenas. Miss Marple olhou ao redor. De fato, era bem a impressão que dava. E Miss Marple também achou que, quando haviam se mudado, ninguém tinha cogitado de fazer uma economia. Os móveis eram caros e confortáveis, quase luxuosos, se podia dizer. Boas cortinas, boas capas, sem revelar nenhum gosto artístico especial. Mas afinal ela não esperava encontrar tudo aquilo. Só que achou que sabia o motivo dessa aparência de prosperidade. De certo provinha daquela bela herança deixada a Esther pelo falecido Sr. Rafael. E ela ficou contente de ver que ele não tinha mudado de ideia. Suponho que tenha visto a notícia da morte do Sr. Rafael, disse Esther, falando quase como se adivinhasse o que se passava na cabeça de Miss Marple. Sim, sim, de fato eu vi. Faz mais ou menos um mês, não é isso? Ai, eu fiquei tão chocada. Muito abalada até. Apesar de que... Bom, eu acho que a gente já sabia. Ele mesmo não escondia, não é isso?
Deu a entender várias vezes que não ia demorar muito. Creio que ele enfrentou tudo com grande coragem, não lhe parece? É sim, foi muito corajoso. E realmente ele era um homem muito bom, concordou Esther. E ele me disse, sabe quando eu comecei a trabalhar para ele, que ele iria me pagar um ótimo salário, mas que eu teria que economizar bastante porque não deveria esperar mais nada dele. Então, eu certamente não esperava ganhar mais nada dele. Ele era um homem de palavra, não era? Só que, pelo visto, mudou de ideia. Pois é, disse Miss Marple. Pois é, eu fico muito contente com isso. Eu achei que talvez, não que ele tenha me dito nada, lógico, mas eu desconfiei. Ele me deixou uma herança enorme, disse Esther. Uma soma em dinheiro simplesmente incrível. Eu fiquei assombrada. A princípio, mal pude acreditar. Eu acho que ele quis lhe fazer uma surpresa. Tenho a impressão de que era esse tipo de pessoa. E ele não deixou nada para... Ai, como é que era mesmo o nome daquele empregado dele que às vezes se fazia de enfermeiro? Ah, quer dizer o Jackson? Não, ele não deixou nada para o Jackson. Mas eu creio que ele lhe deu ótimos presentes no último ano. A senhora nunca mais viu o Jackson? Não, eu acho que não me encontrei com ele nenhuma vez, desde aquela época lá nas ilhas. Ele não ficou com o Sr. Rafael depois que eles voltaram para a Inglaterra. Me parece que ele foi trabalhar para um lord que mora em Jersey ou em Guernsey. Eu gostaria tanto de ter reencontrado o Sr. Rafael, disse Miss Marple. É tão estranho, não é? Com tudo o que enfrentamos juntos. Ele, a senhora, eu e aquelas outras pessoas. E depois, mais tarde, quando eu voltei para casa, quando já haviam se passado uns 6 meses, foi que um dia eu me dei conta de como era íntima a ligação que tínhamos mantido naquele período de tensão e como, apesar de tudo, eu realmente conhecia muito pouco a respeito do Sr. Rafael. E ainda outro dia, sabe, eu estive pensando nisso depois que eu vi a notícia da morte dele. Eu fiquei com vontade de conhecer mais coisas. Por exemplo, onde ele nasceu e quem foram seus pais, como é que eles eram. Se nunca teve filhos ou sobrinhos, primos ou qualquer outra família. Ah, eu gostaria tanto de saber. Esther Anderson sorriu de leve. Olhou para Miss Marple como quem diz. Pois é, não é? Garanto que a senhora sempre quer saber tudo isso a respeito de todas as pessoas que conhece. Mas ela se limitou a dizer. Pois é, mas só havia mesmo uma única coisa a respeito dele que todo mundo sabia. Oh, que era riquíssimo, respondeu Miss Marple imediatamente. É isso que a senhora quer dizer, não é? Porque quando se sabe que uma pessoa é muito rica, de certo modo, bom, não se pergunta mais nada. O que eu quero dizer é que não se faz mais nenhuma pergunta que exija resposta. A gente só diz, ele é muito rico, ou então ele é riquíssimo. E baixa até um pouco a voz porque é tão impressionante, não é mesmo? Quando se conhece alguém que seja tremendamente rico. Esther sorriu. Mas ele não era casado, era? Nunca me falou de uma mulher. Ela morreu há muitos anos. Foi logo depois que casaram, se eu não me engano. Parece que era muito mais moça do que ele. Acho que morreu de câncer. Ai, uma tristeza. E tiveram filhos? Tiveram, sim. 2 meninas e um rapaz. Uma casou e foi morar na América. A outra morreu quase criança ainda, eu acho. E eu encontrei até a americana uma vez. Mas não era nada parecida com o pai, era uma moça bastante quieta, com um ar deprimido. E o Sr. Rafael nunca falava no filho. Eu tenho a impressão de que houve alguma encrenca com ele, talvez um escândalo ou qualquer coisa do tipo.
Eu acho que morreu até há poucos anos atrás, mas em todo caso nunca se referiu a ele. Ai, meu Deus, mas que coisa mais triste. Se eu não me engano, isso se passou há muito tempo. Deve ter ido embora para algum lugar qualquer no estrangeiro e nunca mais voltou, então acabou morrendo por lá mesmo. E o Sr. Rafael não ficou muito abalado com isso? Seria difícil dizer. Ele era do tipo de homem capaz de superar qualquer adversidade. Se o filho lhe desse, por exemplo, desgosto, se tornando mais uma carga ao invés de uma bênção para ele, eu creio que se limitaria a encerrar o caso encolhendo os ombros, fazendo, obviamente, o que fosse necessário, como, por exemplo, enviando dinheiro a ele para se sustentar, mas nunca mais teria pensado nele. Que incrível, não é? Mas ele nunca o mencionou, nem falou nada sobre ele. A senhora precisa se lembrar de que ele era um homem que jamais abria a boca para comentar seus sentimentos pessoais ou a sua própria vida íntima. Pois é, de fato. Eu só achei que talvez a senhora, depois de ter sido, secretária dele durante tantos anos, poderia, quem sabe, estar a par de problemas que possivelmente o afligisse. Mas ele não era homem de revelar os seus problemas, Miss Marple. Se é que ele os tivesse, não é? Eu duvido muito. Vivia só para os seus negócios, por assim dizer. E os seus negócios eram a única espécie de filho ou filha que lhe interessavam, a meu ver. Ele se divertia muito com tudo aquilo, com os investimentos, com os lucros, com os golpes que ele dava também. Nunca considere feliz alguém que não esteja morto, murmurou Miss Marple, repetindo essas palavras como se fossem um slogan, o que de fato pareciam ser atualmente, como ela diria. Mas quer dizer então que não havia nada que o preocupasse de maneira especial antes de morrer? Não, mas por que pensou nisso? Esther parecia surpresa. Bem, pensar propriamente eu não pensei, mas me passou pela cabeça porque, na verdade, as pessoas ficam mais preocupadas quando estão... eu não vou dizer envelhecendo, porque de fato ele não era velho, mas eu quero dizer que a gente se preocupa mais quando vive deitada e não pode fazer tantas coisas como antes, e tem que levar tudo com muita calma. Aí então as preocupações simplesmente se manifestam e se fazem sentir. Sim, eu entendo o que a senhora quer dizer. Mas eu acho que o Sr. Rafael não era assim. Mas seja como for, já faz algum tempo que eu deixei de ser secretária dele. Foi 2 ou 3 meses depois que eu conheci o Edmund. Ah, pois é, o seu marido. O Sr. Rafael deve ter ficado muito sentido quando perdeu a senhora. Ah, não, eu creio que não, disse Esther despreocupadamente. Ele não era de ficar sentindo nada por uma coisa desse tipo. Só contrataria logo outra secretária. E foi justamente o que ele fez. E aí, se ela não servisse, simplesmente se livraria dela com um aperto de mão cortês e generoso e contrataria outra até encontrar uma que desse certo. Ele sempre foi um homem profundamente sensato. Sim, eu estou vendo. Embora, não é, perdesse a paciência com muita facilidade. Ah, ele gostava de perder a paciência. Eu acho que gostava de fazer um pouco de drama. Drama, repetiu Miss Marple pensativa. É que às vezes eu fico pensando, mas a senhora não acha que o Sr. Rafael tinha algum interesse especial por criminologia? Pelo seu estudo, eu quero dizer. Ele... eu não sei se foi por causa do que aconteceu no Caribe? A voz de Esther subitamente estava áspera. Miss Marple não sabia se devia continuar, mas ela sentiu que, de uma maneira ou de outra, precisava se esforçar para ver se obtinha alguma informação útil. Não por causa disso, mas depois talvez ele tenha refletido sobre a psicologia daquelas coisas, ou talvez se interessado por casos em que a justiça não fosse aplicada da maneira mais correta, ou... eu não sei.
Parecia-lhe que tudo o que dizia soava a cada instante mais absurdo. E por que ele teria o mínimo interesse em algo desse tipo? E não vamos falar sobre aquela coisa horrível que aconteceu em Santo Honório, por favor. Oh, não, eu acho que a senhora tem toda a razão. Me desculpe, sinceramente. É que eu estava apenas me lembrando de certas coisas que o Sr. Rafael às vezes dizia. Umas frases soltas, meio esquisitas, e fiquei me perguntando se ele não teria alguma teoria, sabe? Sobre as causas que levam ao crime. Os interesses dele sempre foram exclusivamente financeiros, disse Esther abrupta. Um desfalque realmente inteligente de um tipo criminoso? Sim, poderia talvez interessá-lo, mas mais nada além disso. Continuava encarando Miss Marple friamente. Oh, perdão, disse Miss Marple se desculpando. Eu não devia ter comentado assuntos tão espinhosos que, felizmente, já pertencem ao passado. E eu acho que já está na hora de ir embora. Tenho que pegar o trem e não falta muito tempo para ele partir. Ai, meu Deus, onde é que foi que eu deixei a minha bolsa? Ah, aqui está. Pegou a sua bolsa, a sombrinha e algumas outras coisas, se agitando muito até diminuir um pouco a tensão. Ao se dirigir para a saída, ela se virou para Esther, que insistia para que tomasse outra xícara de chá. Não, obrigada, querida, não dá mais tempo. Eu fiquei muito contente por tornar a vê-la e quero lhe dar os meus parabéns e os meus melhores votos para que tenha uma vida muito feliz. Imagino que agora não vá se empregar novamente, não é? Ah, sempre tem gente que se emprega, dizem que acham interessante. Se aborrecem quando ficam sem fazer nada. Mas eu tenho a impressão de que vou gostar muito de levar uma vida de lazeres. Pretendo também aproveitar a herança que o Sr. Rafael me deixou. Foi muito amável da parte dele e... Não sei, eu penso que ele gostaria que eu aproveitasse mesmo, gastando com o que ele julgaria talvez que fosse uma maneira meio idiota, feminina, em roupas caras, penteados novos, coisas do tipo. Ele ia achar tudo uma grande bobagem. Mas eu gostava mesmo dele. Gostava muito, sabe? Sim, gostava mesmo. Acredito que talvez fosse porque representava uma espécie de desafio para mim. Era difícil de lidar e talvez por isso eu me divertia em consegui-lo. E conseguia? Bom, tanto assim eu não digo, mas talvez um pouco mais do que ele pensava. Miss Marple saiu às pressas pela rua fora. Virou-se uma vez para acenar com a mão, e Esther Anderson continuava parada no degrau da porta, então retribuiu alegremente o aceno. Eu julguei que isso pudesse ter qualquer coisa a ver com ela ou algo que ela soubesse, disse Miss Marple consigo mesma. Eu acho que me enganei. Não, não creio que ela esteja metida neste negócio. Seja lá qual for, não, de jeito nenhum. Ai, meu Deus, eu tenho a impressão de que o Sr. Rafael esperava que eu fosse muito mais inteligente do que eu estou sendo. Vai ver, ele esperava que eu juntasse uma coisa com a outra. Sim, mas quais? E agora, o que é que eu faço? Ela sacudiu a cabeça. Ela precisava refletir sobre aquilo com o máximo cuidado. Esse negócio tinha sido entregue a ela, por assim dizer, para que recusasse, aceitasse e compreendesse do que se tratava, ou para que não compreendesse nada, mas que fosse em frente, à espera de que lhe dessem uma espécie de orientação. De vez em quando ela fechava os olhos e procurava se lembrar da fisionomia do Sr. Rafael, sentado lá no jardim do hotel nas Antilhas, com o seu terno tropical, o seu rosto irracível e enrugado, e seus ocasionais rasgos de bom humor. O que ela queria realmente era saber o que tinha passado pela cabeça dele ao elaborar esse plano e decidir colocá-lo em prática. A seduzi-la a aceitá-lo, a convencê-la a aceitá-lo. Bem, talvez pudesse-se dizer, a forçá-la a aceitá-lo. A terceira hipótese era muito mais plausível,
se conhecendo o Sr. Rafael. E, no entanto, suponhamos que ele quisesse que se fizesse alguma coisa, e a escolhesse, incumbindo-a de fazer. Mas a troco de quê? Só porque de repente se lembrou dela? Mas por que logo dela? Tornou a pensar no Sr. Rafael e nas coisas que tinham acontecido em Santo Honório. Quem sabe se o problema que o interessava na época de sua morte o levou a se recordar daquela visita nas Antilhas. Será que estaria, de certo modo, ligado a alguém que havia estado lá? Que tivesse tomado parte ou sido espectador lá? E então talvez tenha sido isso que o fez pensar em Miss Marple. Será que existia algum vínculo, alguma relação? Se não, por que tinha de repente se lembrado dela? O que seria que poderia torná-la útil para ele, em qualquer sentido que fosse? Era uma pessoa idosa, meio excêntrica, mas bastante comum, e não muito forte fisicamente, e mentalmente bem menos alerta do que antes. Quais poderiam ser as suas qualificações especiais, se é que existiam? Não conseguiu encontrar nenhuma. Não seria talvez o caso de que o Sr. Rafael quisesse apenas se divertir um pouco, mesmo encontrando-se às portas da morte? Era bem capaz de ele sentir vontade de fazer uma espécie de brincadeira que combinasse com o seu estranho senso de humor. Não se podia negar que o Sr. Rafael seria bem capaz de querer fazer uma brincadeira, mesmo no seu leito de morte, que talvez lhe satisfizesse alguma veleidade irônica. Não, disse Miss Marple com firmeza consigo mesma. Eu não tenho nenhuma qualidade rara. E afinal de contas, uma vez que o Sr. Rafael já não está mais neste mundo, ele não iria poder apreciar pessoalmente a sua brincadeira. Mas então que qualidades ela teria? O que é que eu tenho que poderia servir de alguma coisa para alguém? Se perguntou Miss Marple. Analisou com a devida humildade. Era bisbilhoteira, vivia fazendo perguntas. Estava numa idade e tinha um tipo de quem seria normal que se esperasse que procedesse assim. Esse era um dos aspectos, um aspecto possível. Pode-se incumbir um detetive particular ou algum investigador psicológico de sair por aí a fazer perguntas. Só que a gente tem que concordar que é muito mais fácil usar uma senhora idosa, cujo hábito de bisbilhotar e ser intrometida, de falar demais, de querer descobrir as coisas, passe perfeitamente por algo natural. Uma velha mexeriqueira, disse Miss Marple consigo mesma. Eu tenho certeza que é assim que me julgam. Existem tantas por aí, são todas tão parecidas. E naturalmente eu sou um tipo muito comum. Uma velhota comum, meio excêntrica. Agora, é lógico que isso serve de ótima camuflagem. Ai, meu Deus, será que eu estou raciocinando pelo caminho certo? É verdade que às vezes eu sei como as pessoas são. Quero dizer, eu sei como elas são porque me fazem lembrar outras pessoas que eu conheci. Por isso eu compreendo certos defeitos e certas virtudes delas. Sei o tipo de gente que são. É só isso. Pensou de novo em Santo Honório e no hotel da Palmeira Dourada. Quando ela visitou Esther Walters, foi para fazer uma tentativa de sondar as possibilidades de um vínculo. E Miss Marple chegou à conclusão de que o resultado foi decididamente improfícuo. Tudo indicava que aquilo não a levaria a parte alguma. Não havia nada que se relacionasse com o pedido do Sr. Rafael e que pudesse servir a ela de ponto de partida, embora ainda não tivesse a mínima ideia do que. Ai, meu Deus, que criatura mais irritante que o senhor é, Sr. Rafael! E ela disse isso em voz alta, num tom positivamente de repreensão. Só que mais tarde, porém,
Ao se deitar na cama e aplicar a reconfortante bolsa de água quente na parte mais dolorida das costas reumáticas, ela tornou a falar no que se podia quase chamar de um pedido de desculpas. Fiz todo o possível, ela disse. E isso também foi em voz alta, com o ar de quem se dirige a uma pessoa que poderia perfeitamente estar ali no quarto. Na verdade, ele poderia estar em qualquer lugar, mas mesmo assim era possível que houvesse alguma comunicação telepática ou telefônica. E nesse caso, iria lhe falar francamente e sem rodeios. Eu fiz tudo o que eu pude, o máximo dentro dos meus limites, e agora eu tenho que deixar a coisa ao seu critério. Depois instalou-se mais comodamente, estendeu a mão, apagou a lâmpada e pegou no sono. Capítulo 5. Instruções do Além. Três dias ou 4 mais tarde veio uma carta pelo correio da tarde. Miss Marple a pegou e fez o que habitualmente fazia. Virava do outro lado, olhava o selo e examinava a caligrafia. E chegando à conclusão de que não se tratava de nenhuma conta, abriu a carta. Estava datilografada. Prezada Miss Marple, quando a senhora ler estas linhas, estarei morto e enterrado. Não cremado, que já é um alívio. Sempre me pareceu impossível que a gente conseguisse se erguer das cinzas de uma bela urna de bronze se tivesse vontade de assombrar alguém. Ao passo que a ideia de se levantar de um túmulo para fazer o mesmo é perfeitamente plausível. Será que me sentirei tentado a proceder assim? Quem sabe? Sou bem capaz de querer entrar em contato com a senhora. A esta altura, meus advogados, de certo, já a procuraram para lhe apresentar uma certa proposta. Espero que a tenha aceito. Do contrário, não fique cheia de remorsos, a senhora tem plena liberdade de escolher. Esta carta deve chegar às suas mãos no dia 11 do decorrente mês. Isto se meus advogados cumprirem as instruções e o correio desempenhar as funções que dele se espera. Dentro de 2 dias, a senhora vai receber um aviso de uma agência de turismo. Confio que o que lhe propuserem não seja desagradável à senhora. Não preciso dizer mais nada. Prefiro que não tenha opiniões preconcebidas. Cuide-se bem, acho que saberá fazer isso. A senhora é uma pessoa muito perspicaz. Boa sorte, que um anjo da guarda fique a seu lado zelando pela senhora. Talvez necessite dele. Seu amigo afetuoso, J.B. Rafael. 2 dias? Exclamou Miss Marple. E para ela parecia que o tempo não passava nunca. Mas o correio cumpriu com seu dever. E o mesmo aconteceu com as casas e jardins célebres da Grã-Bretanha. Prezada Miss Jane Marple, em obediência a instruções que nos foram transmitidas pelo falecido Sr. Rafael, estamos lhe enviando os pormenores da nossa excursão número 37 das casas e jardins célebres da Grã-Bretanha, que partirá de Londres na próxima quinta-feira 17. Caso lhe seja possível passar pelos nossos escritórios em Londres, a nossa funcionária, a senhorita Sandbourne, encarregada de chefiar a excursão, terá o máximo prazer em lhe fornecer todos os dados
e responder quaisquer perguntas. Nossas excursões duram cerca de 2 a 3 semanas, e na opinião do Sr. Rafael, a supracitada lhe será especialmente bem-vinda, uma vez que abrange uma região da Inglaterra que, no entender dele, a senhora ainda não conhece, e propicia a oportunidade de apreciar um cenário e jardins verdadeiramente deslumbrantes. Ele providenciou para que a senhora dispusesse das melhores acomodações e do máximo conforto disponível e ao nosso alcance. Quem sabe daria para nos confirmar qual o dia mais conveniente para visitar os nossos escritórios na Berkeley Street? Berkeley Street. Miss Marple dobrou a carta, a guardou na bolsa e anotou o número do telefone. Se lembrou de umas amigas que tinha e ligou para 2 delas. A primeira já havia feito excursões pelas casas e jardins célebres e se referiu à organização nos termos mais elogiosos. Já a segunda nunca tinha participado de nenhuma, mas tinha amigas que haviam viajado justamente por essa agência de turismo. E diziam que era tudo muito bem organizado, embora meio caro, só que não cansativo demais para pessoas idosas. Depois ela telefonou para o número da Berkeley Street e avisou que iria passar por lá na terça-feira da próxima semana. No dia seguinte, abordou o assunto com Cherry. Talvez eu vá viajar, Cherry, numa excursão. Uma excursão? Estranhou Cherry. Uma dessas viagens de turismo pelo estrangeiro, a senhora quer dizer? Não, pelo interior. Mais para visitar casas e jardins históricos. Ai, mas não acha que é meio arriscado para sua idade? Essas coisas às vezes são muito cansativas, sabe? A gente tem que caminhar quilômetros. Eu estou muito bem de saúde, disse Miss Marple. E sempre ouvi dizer que nessas excursões eles tomam o cuidado de propiciar intervalos de descanso para as pessoas que não sejam lá muito fortes. Bom, veja lá, hein? Retrucou Cherry. Não queremos que a senhora caia por aí com um ataque cardíaco, mesmo que esteja admirando algum chafariz especialmente maravilhoso ou coisa parecida. A senhora já anda meio velha, sabe, para fazer uma coisa dessas. Ai, me desculpe a franqueza e pode até parecer grosseria, mas nem gosto de pensar em vê-la morta só porque se esforçou demais ou sei lá o quê. Não precisa se preocupar, disse Miss Marple com uma certa dignidade. Ah, está bem, mas veja lá, hein? Advertiu Cherry. Miss Marple arrumou uma mala apropriada e foi para Londres. Hospedou-se num hotel modesto. Ah, o Hotel Bertrand. Ela pensou com seus botões. Aquilo sim que era hotel. Ai, meu Deus, eu preciso esquecer todas essas coisas. Até que o St. George é um lugar bastante agradável. Apresentou-se em Berkeley Street na hora marcada e foi conduzida ao escritório onde uma mulher simpática de uns 35 anos se levantou para recebê-la. Ela lhe explicou que se chamava Sra. Sanborn e que estaria pessoalmente encarregada da tal excursão. Eu não sei se eu entendi bem, começou Miss Marple. Mas essa viagem é... Ela hesitou. A Sra. Sanborn, percebendo seu constrangimento, logo esclareceu. Oh, mas é claro. Eu deveria ter explicado melhor, não é na carta que lhe mandamos. O Sr. Rafael já pagou por todas as despesas. Oh, a senhora sabe, então, que ele morreu, não é? Perguntou Miss Marple. Eu sei, sim. Mas isso ficou combinado antes de sua morte. Ele falou que estava muito doente, mas que queria proporcionar uma alegria a uma velha amiga que não havia tido a oportunidade de viajar tanto quanto de certo gostaria. 2 dias mais tarde, Miss Marple estava carregando sua pequena sacola de viagem e, tendo entregue a elegante mala nova ao motorista,
Entrou no confortável ônibus de luxo que ia partir de Londres pelo lado noroeste da cidade. Tendo feito isso, ela começou a ler a lista de passageiros, que estava anexa ao belo folheto que dava todos os detalhes sobre o itinerário cotidiano da excursão, e continha também várias informações referentes a hotéis, a refeições, pontos de atração e também opções ocasionais, para certos dias em que, apesar do fato de não estar sublinhado, no fundo sugeria que grande parte do itinerário se destinava aos mais jovens e ativos, enquanto que a outra parte seria especialmente adequada a pessoas idosas, cujos pés incomodassem, que sofressem de artrite ou reumatismo e que preferiam ficar sentadas ao invés de percorrer longas distâncias ou subir morros demais. E tudo isso foi dito com muito tato e senso de programação. Miss Marple leu a lista de passageiros e observou seus companheiros de viagem. Não encontrou dificuldade para isso porque todos os outros também estavam fazendo a mesma coisa. Todos se entreolhavam, mas pelo que Miss Marple pôde perceber, por enquanto, ninguém tinha tomado nenhum interesse pessoal por ela. Senhora Risley Porter, Senhorita Joanna Crawford, Coronel Walker e sua esposa, Senhor e Senhora Agatha Butler, Senhorita Elizabeth Temple, Professor Wanstead, Senhor Richard Jameson, Senhorita Lumley, Senhorita Benton, Senhor Casper, Senhorita Cook, Senhorita Barrow, Senhor Emmeline Price e Senhorita Jane Marple. Havia 4 senhoras de idade. Miss Marple começou por elas para eliminá-las da lista, por assim dizer. E 2 viajavam juntas. Miss Marple calculou que tivessem uns 70 anos e podiam ser mais ou menos consideradas como suas contemporâneas. Uma era positivamente do tipo que vive reclamando de tudo, que exige lugares na frente do ônibus ou então faz questão que sejam bem atrás, que só quer se sentar do lado que dá sol ou só suporta tudo que fica na sombra, que insiste em abrir ou fechar as janelas. Elas tinham trazido cobertores de viagem, mantas de tricô e uma ampla variedade de guias. Eram meio inválidas e sempre estavam com dores nos pés, nas costas ou nos joelhos. Mas mesmo assim, nem a idade e nem as doenças as impediram de aproveitar a vida enquanto pudessem. Velhas mexeriqueiras, só que não definitivamente do tipo caseiro. Miss Marple anotou essa observação em sua agenda. 15 passageiros, não contando ela mesma e nem a Sra. Sanborn, e uma vez que a haviam mandado nessa excursão de ônibus, pelo menos um desses 15 devia ter alguma importância, seja como fonte de informações ou então por ser relacionado com a lei ou com algum caso judicial, ou até mesmo por ser um criminoso. Um criminoso que talvez já houvesse cometido um crime ou que estivesse se preparando para cometê-lo. Com o Sr. Raphael, tudo era possível, Pensou Miss Marple. E de qualquer modo ela precisava anotar informações sobre essa gente toda. Então, na página direita da sua agenda, ela iria anotar as pessoas que fossem dignas de atenção do ponto de vista do Sr. Raphael. E do lado esquerdo, ela incluiria ou eliminaria as que só pudessem apresentar interesse se fossem capazes de lhe fornecer uma informação útil. Pessoas que talvez nem sequer soubessem que possuíam essas informações. Ou então que mesmo que possuíssem, ignorassem que possivelmente poderia ter serventia para ela, para o Sr. Raphael, para a lei ou para a justiça com J maiúsculo. E reservaria as últimas páginas da agenda para alguma observação que quisesse anotar logo mais à noite, caso alguém a fizesse se lembrar dos tipos que havia conhecido no passado em St. Mary Mead e também em outros lugares. Quaisquer semelhanças poderiam fornecer uma sugestão útil. Já tinha acontecido isso em ocasiões anteriores.
As outras duas senhoras de idade viajavam aparentemente separadas. Ambas deviam estar lá pelos 60 anos. Uma era bem conservada e bem vestida e de óbvia importância social. Não só na opinião de Miss Marple, como também na dos outros. Falava em um tom de voz alto e ditatorial. Parecia dominar sua sobrinha, uma moça de seus 18 ou 19 anos, que a chamava de tia Geraldine, e que, segundo Miss Marple observou, já estava evidentemente acostumada a aturar o despotismo de sua tia. Além de inteligente, era bonita. Do outro lado do corredor, no lugar correspondente ao de Miss Marple, havia um homem enorme de ombros largos e corpo desajeitado, que se diria feito de tijolos grossos da maneira mais negligente por uma criança ambiciosa. O rosto dava a impressão de que a natureza queria que fosse redondo antes que ele se rebelasse e decidisse obter um efeito quadrado, desenvolvendo assim uma poderosa mandíbula. Tinha a cabeça grande, cabelos grisalhos e enormes sobrancelhas hirsutas que ele agitava para cima e para baixo a fim de sublinhar o que dizia. Seus comentários pareciam, de modo geral, sair numa série de latidos, como se ele fosse um cão-pastor tagarela. Dividiu o assento com um moreno estrangeiro e alto que não parava de se mexer e gesticular. Falava um inglês muito esquisito, entremeado de vez em quando por comentários em francês e em alemão. O mastodonte parecia perfeitamente capaz de enfrentar essas investidas em idioma estrangeiro. E também se defendia de forma muito valente, tanto em francês como em alemão. Lançando-lhes de novo um olhar muito rápido, Miss Marple chegou à conclusão de que o de sobrancelhas hirsutas devia ser o professor Wanstead e que o estrangeiro irrequieto poderia ser o Sr. Casper. Sentiu curiosidade de saber o que eles discutiam com tanta animação, mas se viu frustrada pela rapidez e a ênfase da fala do Sr. Casper. O banco imediato estava ocupado pela outra senhora de 60 anos, ou talvez até mais. Uma mulher alta, mas mesmo que não fosse, ela se destacaria no meio de qualquer multidão. Ainda era muito bonita, com um cabelo escuro e grisalho preso na nuca, puxado para trás de uma bela testa. Tinha a voz grave, clara e incisiva. Uma personalidade, pensou Miss Marple. Oh, sim, alguém. Sim, decididamente alguém. Me faz lembrar de Dame Emily Waldron. Ela disse consigo mesma. Dame Emily Waldron havia sido reitora de uma faculdade de Oxford e também uma notável cientista. E Miss Marple, tendo-a encontrado uma vez, em companhia do sobrinho, nunca mais pôde esquecê-la. Continuou o levantamento dos passageiros. Havia 2 casais. Um americano, já maduro, simpático, com uma mulher tagarela e o marido serenamente cordato. Tratava-se evidentemente de uma dupla que gostava de viajar e conhecer lugares novos. E um casal inglês também já maduro, que ela classificou sem hesitar de militar reformado, acompanhado da esposa. Assinalou eles na lista como Coronel Walker e sua esposa. No assento atrás de Miss Marple se achava um homem magro e alto de seus 30 anos, que usava um vocabulário extremamente técnico. Arquiteto, sem dúvida. E havia também 2 senhoras de certa idade que viajavam juntas, e estavam instaladas mais para os fundos do ônibus. Comentavam sobre o folheto, procurando ver o que a excursão lhes reservava em matéria de atrações. Uma era morena e magra, mas a outra era loura e de constituição robusta. E esta última pareceu vagamente familiar a Miss Marple. Ela ficou se perguntando onde a teria encontrado antes, só que não conseguiu precisar a ocasião. Provavelmente em algum coquetel ou sentada à sua frente no trem, e também não tinha nada de especial que a singularizasse. Faltava analisar apenas mais um passageiro. Um rapaz que poderia ter no máximo 19 ou 20 anos. Trajava uma roupa apropriada para a sua idade e sexo, calças pretas justas e um suéter roxo de gola rolê.
Tinha uma vasta cabeleira preta desgrenhada. Olhava com curiosidade para a sobrinha da mulher autoritária. Sendo que, na opinião de Miss Marple, a sobrinha da mulher autoritária retribuía essa curiosidade com um certo interesse. A despeito da preponderância de velhas mexeriqueiras e senhoras de idade madura, havia também, de qualquer forma, 2 pessoas jovens entre os passageiros. Pararam para almoçar num bom hotel à beira-rio, e o passeio turístico da tarde foi dedicado a Blenheim. Miss Marple já tinha visitado Blenheim 2 vezes, de modo que poupou os pés, se limitando a visitar interiores e passando logo a apreciar os jardins e o belo panorama. Quando chegaram ao hotel onde deveriam pernoitar, quase todos os passageiros já se conheciam bastante bem. A eficiente senhora Sanborn, sempre animada e incansável, apesar dos encargos da chefia dos passeios turísticos, desenvolvia muito bem o seu papel formando pequenos grupinhos, onde ela procurava incluir os que dessem a impressão de andarem meio abandonados, dizendo a eles: "Ah, mas é preciso que faça o Coronel Walker lhe descrever o jardim dele. Você não imagina a coleção maravilhosa de fúcsias que ele tem." E ia aproximando as pessoas com rápidos comentários desse tipo. Miss Marple agora já podia identificar todo mundo pelo nome. O das sobrancelhas hirsutas, tal como ela havia pensado, era de fato o professor Winstead, e o estrangeiro, o Sr. Casper. A mulher autoritária se chamava Senhora Risley Porter, e a sobrinha Joanna Crawford. O rapaz da vasta cabeleira era Emmeline Price, e ele e Joanna pareciam estar descobrindo uma série de afinidades e aversões em comum, tais como opiniões categóricas sobre economia, arte, política e outros tópicos semelhantes. As 2 mexeriqueiras mais velhas foram aos poucos se fundindo numa única identidade aos olhos de Miss Marple. Discutiam alegremente suas artrites, reumatismos, dietas, médicos e medicamentos receitados e patenteados, trocando ideias a respeito de antigos tratamentos caseiros que tinham dado certo quando tudo já parecia perdido. Falavam também das várias excursões que já haviam feito pela Europa, os hotéis, as agências de turismo e, finalmente, a comarca de Somerset, onde a senhorita Lumley e a senhorita Benton moravam, e também sobre a dificuldade de se encontrar um jardineiro que prestasse. Isso era simplesmente inacreditável. As 2 senhoras já maduras que viajavam juntas se chamavam senhorita Cook e senhorita Barrow. Miss Marple ainda continuava com aquela leve sensação de que uma delas, a loira, a senhorita Cook, lhe parecia familiar, só que ela não conseguia se lembrar onde a tinha visto antes. Vai ver, era só mera impressão. E talvez fosse também apenas impressão, mas o inegável é que a senhorita Barrow e a senhorita Cook procuravam evitá-la. Dava para dizer que elas ficavam meio ansiosas para se afastarem toda vez que Miss Marple se aproximava. Isso naturalmente podia ser, sim, pura imaginação sua. 15 pessoas, das quais pelo menos uma deveria, de certo modo, interessar. Naquela noite, Miss Marple mencionou displicentemente o nome do Sr. Raphael na conversa, só para ver se alguém demonstrava qualquer reação, mas foi inútil. A bonita sessentona ficou identificada como Senhorita Elizabeth Temple, diretora aposentada de um famoso colégio feminino. Miss Marple achou que ninguém ali tinha cara de criminoso, com a possível exceção do Sr. Casper. Mas isso foi devido provavelmente a um preconceito dela contra estrangeiros. O rapaz magro se chamava Richard Jameson e era arquiteto. Talvez amanhã eu tenha mais sorte, disse ela consigo mesma. Foi se deitar positivamente exausta. Fazer turismo pode ser agradável, mas também é cansativo. E analisar 15 ou 16 pessoas de uma só vez enquanto se fica imaginando qual delas pode estar relacionada com o crime é ainda mais cansativo. A coisa tinha um toque de realidade tão grande, na opinião de Miss Marple, que levá-la a sério se tornava impraticável. Toda aquela gente parecia absolutamente simpática, do tipo que sai em cruzeiros de navio e excursões e tudo isso.
Só que apesar disso, ela lançou um outro olhar rápido à lista de passageiros, anotando algumas observações em sua agenda. Senhora Risley Porter. É impossível relacioná-la com algum crime. Demasiadamente social e egocêntrica. A sobrinha, Joanna Crawford. Também, só que muito eficiente, porém. Só que a senhora Risley Porter dispunha talvez de alguma espécie de informação que Miss Marple pudesse achar que apresentasse conexão com o assunto. Então ela devia se manter em termos cordiais com a senhora Risley Porter. Senhorita Elizabeth Temple? Uma personalidade interessante. Não lhe lembrava nenhum criminoso que já tivesse conhecido. De fato, Ela disse consigo mesma. ela positivamente irradia integridade. Se chegasse a cometer um crime, teria que ser um crime célebre. Talvez por algum motivo nobre ou por um que ela julgasse nobre. Mas isso também não seria satisfatório, porque a senhorita Temple, na sua opinião, sempre saberia o que estava fazendo. E porque jamais se deixaria levar por ideias tolas de nobreza, quando se tratasse de uma pura questão de maldade. Mas seja como for, Disse Miss Marple. ela é alguém. E poderia... Sim, simplesmente poderia ser uma pessoa que o Sr. Raphael gostaria que eu conhecesse por uma razão qualquer. Ela anotou esse raciocínio na página do lado direito da agenda. Agora trocou de percepção, porque tinha estado considerando a possibilidade de um criminoso. E que tal a de uma vítima presuntiva? Mas quem se enquadrava nessa hipótese? Ninguém, lhe pareceu. Talvez a senhora Risley Porter possuísse as qualificações. Era rica, bastante antipática. A sobrinha eficiente, no mínimo, ficaria com a herança. Ela e o anárquico Emmeline Price podiam se aliar pela causa do anticapitalismo. Não era uma ideia lá muito crível, mas qual seria o outro candidato plausível? O professor Wanstead? Um homem interessante, sem dúvida. E também amável. Cientista ou médico? Por enquanto, não dava para dizer, mas ela o classificou provisoriamente como cientista. Ela própria não entendia nada do assunto, mas a ideia não lhe pareceu descabida. Senhor e senhora Butler? Os descartou. Americanos pacatos. Nenhuma relação com ninguém nas Antilhas ou que já tivesse conhecido. Não, ela não achava que os Butlers pudessem ter relevância. Richard Jameson, que era o arquiteto magro. Miss Marple não via que relação a arquitetura podia ter com aquilo, embora talvez pudesse ter. Um esconderijo de padre, quem sabe. Que eram aquelas câmaras secretas que certas casas inglesas tinham no tempo em que os padres católicos estavam proscritos. Uma das casas que eles iam visitar poderia ter um esconderijo de padre contendo um esqueleto. E o Sr. Jameson, sendo arquiteto, saberia a sua localização exata. E então a ajudaria a descobri-lo ou vice-versa, terminando ambos por encontrar um cadáver. Ai, francamente, Disse Miss Marple. quanta bobagem que eu estou imaginando. Senhorita Cook e senhorita Barrow. Uma dupla perfeitamente comum. E, no entanto, ela estava certa de já ter visto uma delas antes, a senhorita Cook. Ai, mas paciência, ela acabaria se lembrando. O coronel Walker e a esposa? Gente simpática. Elemento reformado do exército. Sediado principalmente no estrangeiro e são bons para conversar. Mas só que ela achava que ali não encontraria nada que lhe interessasse. Senhorita Benton e senhorita Lumley, as velhas mexeriqueiras. Bom, é improvável que sejam criminosas, mas sendo velhas solteironas, talvez elas saibam de uma porção de mexericos. Ou talvez tenham alguma informação. Ou até façam algum comentário revelador, mesmo que relacionado com reumatismo, artrite ou medicamentos patenteados. O Sr. Casper? Possivelmente um tipo perigoso. Agitado demais, então ela ia mantê-lo na lista por enquanto. E Emmeline Price?
É estudante, no mínimo. E os estudantes costumam ser muito violentos. Será que o Sr. Rafael teria colocado ela na pista de um estudante? Bom, isso talvez dependesse do que o estudante tivesse feito ou quisesse e pretendesse fazer. Um anarquista ferrenho, talvez. Ai, meu Deus! Exclamou Miss Marple subitamente exausta. Eu tenho que ir me deitar. Seus pés e suas costas lhe doíam. E sua agilidade mental já não estava, ao seu ver, em plena forma, então ela logo pegou no sono e passou a noite inteira sonhando. Sonhou, inclusive, que as sobrancelhas hirsutas do professor Winstead tinham caído porque não eram verdadeiras. Ao acordar de novo, a primeira impressão que lhe veio foi o que acontece com tanta frequência depois de um sonho. A crença de que o sonho em questão havia solucionado tudo. Mas é claro, Ela pensou. lógico. As sobrancelhas dele eram falsas e isso resolvia todo o problema. O criminoso era ele. Mas depois, com tristeza, percebeu que tudo continuava no mesmo. O fato de as sobrancelhas do professor Winstead terem caído não adiantava nada. Agora, infelizmente, ela tinha perdido o sono. Sentou-se na cama com uma certa determinação. Suspirou, vestiu o seu roupão, trocou a cama por uma cadeira de encosto reto, tirou outra agenda um pouco maior de dentro da mala e começou a trabalhar. O encargo que eu aceitei, Ela escreveu, está certamente relacionado com alguma espécie de crime. O Sr. Rafael declarou isso claramente em sua carta. Disse que eu tinha um faro para a justiça, o que forçosamente pressupõe um faro para o crime. Trata-se, portanto, de um crime, e não presumivelmente de espionagem, fraude ou roubo, que são coisas que eu jamais encontrei pela frente, ou com as quais não tenho a menor relação, nem conhecimento ou talento especial para abordá-las. Vejamos, o que o Sr. Rafael sabe a meu respeito é apenas o que ele já sabia durante o período de tempo que passamos juntos em Santo Honório. Ali nós estivemos ligados a um assassinato. Eu nunca me interessei pelo tipo de crime que a imprensa costuma divulgar, e nem tampouco leio livros sobre criminologia, assunto, aliás, que me deixa indiferente. Mas o acaso quis que eu me achasse por perto do crime, com frequência bastante maior do que seria comum. Prefiro concentrar minha atenção em homicídios que envolvem amigos ou conhecidos. Essas curiosas coincidências que parecem perseguir a gente na vida não são tão raras assim. Eu inclusive me lembro que uma das minhas tias esteve em 5 navios que foram ao fundo. E eu tive uma amiga que era o que se pode chamar de propensa a acidentes. Muitas pessoas até se recusavam a andar de táxi com ela. Mas também pudera, não é? Passou por 4 acidentes de táxi, 3 de automóvel e 2 de trem. Parece que essas coisas têm tendência de acontecer com certas pessoas sem nenhum motivo aparente. Não me agrada registrar isto, mas dá para se dizer que realmente costumam acontecer assassinatos, não comigo, graças a Deus, mas quando eu estou por perto. Miss Marple fez uma pausa, trocou de posição e colocou uma almofada nas costas. E depois prosseguiu. Eu preciso efetuar um levantamento tão lógico quanto possível desse encargo que eu aceitei. Minhas instruções ou ordens, como dizem os meus amigos da Marinha, por enquanto são muito imprecisas. São praticamente inexistentes. Por isso, eu devo me fazer uma pergunta bem clara. O que é que vem a ser isso? Vamos, responda. Mas eu não sei, é curioso e interessante. Que maneira mais estranha de proceder. Ainda mais para um homem como o Sr. Rafael, habituado a tratar de operações comerciais e financeiras com êxito. Ele quer que eu adivinhe, que eu use o meu instinto,
que observe e que obedeça às indicações que me forem dadas ou sugeridas. Certo. Portanto, primeiro ponto. Eu vou receber indicações de um morto. Segundo ponto, o meu problema se relaciona com justiça. Para corrigir uma injustiça ou desagravar o mal, trazendo-o à justiça. Isso está de acordo com o código Nêmesis que me foi dado pelo Sr. Rafael. Bom, depois das explicações preliminares, eu recebi a minha primeira diretriz concreta. Antes da sua morte, o Sr. Rafael preparou a minha participação na excursão número 37 das Casas e Jardins Célebres. Mas por quê? Eis a pergunta que eu tenho que fazer. Porque seria por alguma razão geográfica ou territorial? Uma conexão ou uma pista? Alguma casa célebre de modo especial? Ou algo relacionado com um jardim ou uma paisagem especial? Ai, me parece pouco provável. A explicação mais plausível está nas pessoas, ou numa das pessoas que participam desta excursão. Eu não conheço ninguém pessoalmente, mas uma delas ao menos deve ter uma relação com esse enigma que eu preciso resolver. Alguém do nosso grupo esteve ligado ou comprometido com o crime, ou então possui informação ou vínculo especial com a vítima de um homicídio, podendo inclusive ser o próprio criminoso ou criminosa, de quem até agora ninguém desconfia. Nesse ponto, Miss Marple parou de repente. Sacudiu afirmativamente a cabeça, porque agora estava satisfeita com os resultados provisórios de sua análise. Já poderia dormir, portanto. Mas acrescentou na sua agenda: Aqui finda o primeiro dia.